Professor, a diferença entre usar. Não vou entrar em detalhes aqui em coloração, tá, pessoal? Que a gente já também teve outra aula. Aqui é só a questão da preparação da lâmina, câmara de suta, CIT centrífuga e sedimentação. Essa lâmina que vocês estão vendo aí agora é de sedimentação. Como assim, professor, sedimentação? Né? O colega não tinha câmara de suta, o colega não tinha CIT centrífuga, e aí foi lá e sedimentou todo o líquor para fazer a sua citologia. E aí o que aconteceu? Na hora de corar, teve alguns probleminhas técnicos em relação ao corante ou à sedimentação ou o padrão da sedimentação, tá? Por quê? Algumas células coraram completamente, que não dá para visualizar a morfologia, né? A não ser essa aqui, que ficou de uma maneira um pouquinho até inconclusiva. E as demais também bastante inconclusivas. Esse aqui é um outro exemplo, né? Da mesma lâmina, em que as células elas coraram, né? Pode ver que algumas têm até projeções. Essa célula aqui entrou em lise, né? Mas dá para ver aqui, ó, que a gente tem uma binucleação, até nucleolos rosáceos, mas não dá para entender e identificar o que é essa célula. Então esse é o problema, pessoal, de se trabalhar com a sedimentação. Ela é perigosa, ela deixa a desejar, tá? É preferível fazer na câmara de suta mesmo com todos os riscos, que é muito melhor do que fazer na sedimentação. Ah, professor, mas aqui o meu laboratório é simples, eu só vejo se tem polimorfo linfomono. Tudo bem, pessoal, né? Existem muitos laboratórios assim. Mas percebam, eu sempre sou da empatia. Se fosse a sua mãe, se fosse seu pai, seu irmão, até o seu próprio filho, você ia trabalhar só dessa maneira, visualizando isso aqui, sabendo que você pode contribuir, e só vai visualizar polimorfo linfomono? Eu acho que não, né, pessoal? Então, assim, esse peso laboratorial de chamar a responsabilidade para si, ele é muito, muito importante, porque poderia ser um dos seus precisando de uma técnica melhor, mais assertiva, mais com uma abordagem, com uma resposta melhor, e não simplesmente fazer o basal do basal. Isso é muito ruim, porque a gente tem visto muitos casos assim, tá? E comparando, professor, e a câmara de suta da CIT centrífuga? Compara aí. Opa, aquela célula que estava lá, né? A gente pode, utilizando a câmara de suta ou CIT centrífuga, ter um padrão assim, tá? Completamente diferente, né? Nesse campo aqui vocês estão vendo a hemácias, e aqui a gente vê dois grupamentos celulares, né? Elas estão em blocos. Vejam que a gente tem hipercromasia citoplasmática. Vejam que a gente tem núcleos convolutos. Vejam que a gente tem, né, a chanfraduras nesses núcleos. E elas estão de uma maneira bastante diferente do que se espera normalmente no líquido cefalorraquiano. E isso pode acontecer muito, né? Em relação à preparação. Vejam que esse grupamento celular aqui binuclear, ele poderia, né, em condições da câmara de suta ou CIT centrífuga, aparecer de uma maneira muito mais elucidativa e não ficar no achismo, né? Na nossa aula de terça-feira eu falei bastante sobre isso aí em relação ao achismo. Por quê? No líquido cefalorraquiano, a resposta celular é importantíssima, ela está diretamente relacionada à anatomia do processo onde está acontecendo no sistema nervoso central. Como assim, professor? Anatomia, o local exato da lesão ou das lesões. Se é mais a nível, né, de meninge, se é na pacmeninge, se é no parênquima cerebral, a gente tem que entender isso. E para a gente entender isso, é importante que a gente tenha o conhecimento das melhores aplicações das técnicas. E na aula de terça-feira a gente abordou muito isso. Por quê? Com frequência aqui na academia, chegam fotos para a gente. E a gente agradece, é muito importante, a gente tem que estar aqui para tirar dúvidas, por isso que eu fundei a academia, né? Não existem perguntas irrisórias, não existem perguntas bobas, e sim, o bobo é não perguntar,
né? E podem mandar pra gente por todas as plataformas, por e-mail, pelo direct, e qualquer pergunta, pessoal. Isso aí eu fico muito contente porque a gente precisa disso. A gente precisa melhorar muito o líquor no Brasil. O líquor no Brasil ele é muito raso, extremamente raso. Raso demais. Ele é, em algumas situações, até um descaso, porque compromete muito o diagnóstico. E o médico fica no escuro dando chute lá para tudo que é lado, porque o líquor não é feito da maneira que se deve fazer em pleno 2021, tá? Então, esse padrão de célula poderia indicar realmente talvez uma célula neoplásica. Essas aqui poderiam ser células neoplásicas. Poderiam ser blastos, a gente não sabe. Então, assim, fica no escuro. A técnica de sedimentação, ela fica rasa, ela fica muito rasa. Então, coloca a empatia, que pode ser um parente seu, um filho seu, precisando de um exame aperfeiçoado, e por conta dessa técnica você não consegue visualizar. Então, aquela lâmina lá poderia ser um padrão celular desse, um padrão que chama atenção, um padrão diferente, ou poderia ser um padrão diferenciado, né? Um padrão em que você consegue, utilizando a câmara de Sutter e a CT centrífuga, a gente consegue ver bem a morfologia do núcleo, a gente consegue ver bastante a morfologia em relação se tem nucléolos, do citoplasma, a periferia citoplasmática, né? Se é azurófilo, se é basófilo, se tem grânulo, se não tem grânulo, se ela tem alguma atipia de canibalismo, se tem fragmentação, se tem algum movimento que chame a atenção, que classifique a célula da citologia tradicional para a citologia oncótica, né? Isso é muito, muito importante.